quinta prova de hoje, terceira prova masculina. A prova do nosso Arthur Zanetti. A prova que traz aí os 8 finalistas em Doha, no Catar, para a disputa das medalhas, para a disputa também pela pontuação no ranking mundial que classifica aí o primeiro colocado diretamente para a Olimpíada de Tóquio. Um por um eles vão sendo chamados, vão sendo mostrados para você aqui na nossa telinha. Estou aqui com o Henrique Mota na transmissão. Henrique Mota, quem que seriam, né, os grandes destaques para essa decisão das argolas? Olha, temos a participação do ginasta representante da Itália. Ele é um grande nome nessa prova. Ginasta muito jovem, mas que pode surpreender. Obviamente, quando a gente fala na prova de argolas, não tem como não citar a China. E a gente tem a participação da China. Os 2 armênios, também ginastas muito experientes e que fizeram boas atuações na classificatória. E além disso, o Samir Adsaid, ginasta que ficou muito conhecido nas Olimpíadas dos Jogos do Rio de 2016. Ele teve uma lesão na perna muito grave nos Jogos Olímpicos. Foi logo no primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos. Uma cena muito forte, ele teve uma fratura exposta. Ficou 1 ano fora das disputas da modalidade. E ele é o próximo ginasta a se apresentar, o ginasta francês. Retornou às competições. É um ginasta que compete diretamente com Arthur Zanetti aí na briga por medalhas. Mas um grande nome da ginástica que também está de volta aí ao cenário internacional. Então, China, Armênia e, além disso, a presença do italiano e do francês. Em Melbourne, o Arthur Zanetti acabou levando a medalha de bronze, mas não participou dessa edição em Doha, no Catar. Ali os atletas entregam uma lista, né, dos movimentos que eles vão fazer para os juízes. E dependendo do nível de dificuldade, eles já partem de uma nota. A nota pode ser mais elevada, né, conforme o nível de dificuldade. E conforme os atletas vão cometendo erros, eles vão perdendo, então, os pontos ao longo da execução. Certinho, Henrique? Certinho. Tudo caminhando. 90 segundos aí de execução para cada atleta. E essa é a parte do Cristo. E aí está a finalização da prova do Ali Zaran, do Egito. Olha, pela vibração dele, Henrique Mota, pela vibração dele ali, ele curtiu muito. Agora, você curtiu? Curti, foi uma boa prova, uma saída cravada. Ele sai muito satisfeito, é um especialista na prova de argolas. Detalhe aí, acompanhado de próximo da sua comissão técnica, todo mundo filmando, levando para casa, estudando esses elementos. Importante nas argolas o atleta não balançar o cabo em nenhum momento, ele tentar manter as argolas com o mínimo balanço possível. Todos os ginastas têm que apresentar 10 elementos na sua prova. São 9 elementos mais a saída, então compõem 10 exercícios no total. Outro detalhe importante dessa prova é que o ginasta precisa ficar por 2 segundos em cada posição estática dessa. Olha aí, a saída em duplo mortal esticado, uma pirueta, chegada cravada. Chegada cravada numa final por aparelhos é fundamental se você quer tentar levar uma medalha. Porque a chegada cravada, ela impressiona o público, ela mostra como é precisa a sua prova. É a última impressão, é a impressão que fica para a arbitragem. Boa passagem. 14.433, então. 6.2 de dificuldade para o atleta do Egito aí, o Ali Zaran, primeiro a se apresentar dos 8 finalistas. Agora a história, né, que o Henrique Mota se referiu aí, o Samir Adsaid, atleta da França. Representing France, Samir Adsaid. Que havia sofrido, né, uma lesão séria na Olimpíada do Rio de Janeiro, na perna, e agora ainda se mantendo, né, no mais alto nível.
e vem para a sua apresentação. Boa execução dos exercícios, um pequeno balanço dos cabos nesse momento. Aí os exercícios, a parada de mãos, vem se aproximando da saída. O ginasta faz um duplo mortal escada, uma pirueta praticamente cravada, um pequeno salto na chegada. Uma boa participação do francês. Ele é muito vibrante, ele é muito apoiado pelo público. Uma boa participação também para a França retornar aí ao cenário internacional. Ele ainda recuperando a melhor forma física do ginasta. Ele estava bem mais forte nos Jogos Olímpicos do Rio, com uma estrutura física melhor do que ele tem nesse momento, mas ele já voltando aí ao alto nível competitivo. Os exercícios de embalo diretamente conectados a um exercício de força. Ele abre as mãos ali, ó, no apoio das argolas, mostra que tem muito controle dos exercícios. A saída praticamente cravada ali, apenas um pequeno salto no final. The score for Samir Ait Said is coming up. Flávio, anota aí. E é o líder. 14.633 para Samir Ait Said. Tem também torcedores franceses ali, né? Não sei se são familiares dele, mas acompanhando de perto. E agora o Marco Lodadio, atleta italiano. O Marco Lodadio foi bronze no Mundial. E é o cara dessa final. Ele foi bronze no último campeonato mundial aí em Doha, nesse ginásio. Evento em que o nosso brasileiro Arthur Zanetti foi medalha de prata. Então ele é o ginasta logo após o Arthur Zanetti no campeonato mundial. Muito jovem, iniciando aí a sua carreira, tem um futuro brilhante pela frente. Pouquíssimo balanço dos cabos, ele consegue ter um ótimo controle das argolas. Exercícios de embalo já conectados a um exercício de força. Vai a parada de mãos. Se prepara para a saída agora. Duplo mortal, duas piruetas, saída cravada. Provaço, excelente participação. Grande prova do ginasta italiano. Se mostra aí um forte concorrente. As melhores posições não só nessa competição, mas em outras etapas de Copa do Mundo, em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. No momento em que ele faz os exercícios de embalo, já rapidamente a posição de Cristo, olha o controle das argolas, as mãos abertas, pouquíssimo balanço. Tem tudo para alcançar uma nota aí na casa dos 15 pontos. Olha, ele vem de muito embalo e de repente ele controla as argolas e elas ficam totalmente paradas. Ele na posição de Cristo. Saída em duplo mortal com duas piruetas. Cravada também. Pequeno erro ali da posição do corpo. Aí ele poderia estar com as pernas um pouco mais flexionadas. Mas nada que tire o brilho da prova. Tem que vibrar realmente
excelente participação. Vem nota nos 15 aí, ou deveria vir. Marco Lodadio, também com torcida italiana presente. Cansaço dele, é o líder com 14.700. Talvez um pouco mais. A meu ver, um pouco mais. Eu acharia justo uma nota um pouco mais alta para essa prova. Muito bem executada. Que é bom pra gente. Se a banca de arbitragem ainda entende que a nota dele é 14.7, pra gente do Brasil é ótimo. O Arthur, na última semana, conquistou 15.033. Então tá com uma margem grande aí para essa banca de arbitragem. Mas precisamos ficar de olho nesse rapaz italiano, porque é uma prova muito bem executada. Ele é o líder, né? Tá apenas a 0,67 pontos à frente do Samir Ait Said. E agora temos o quarto participante aí, o Vahagan Davitian, da Armênia. E aí termina também quase cravando aí o Davitian da Armênia para terminar aí a sua participação. E aí, Henrique Mota, ainda não muito conformado, né, com a pontuação do Marco Lodadio. Será que vem nota mais alta aí pro armeno? O armeno executou uma ótima prova, uma execução razoável. Ele tem mais balanço de cabos do que o ginasta da Itália. Isso é muito nítido a todos que acompanham a prova. O ginasta italiano aqui ao fundo assistindo ali a prova do outro finalista. Vamos acompanhar agora com a banca de arbitragem. Realmente ali eles tiveram 1,6 de desconto na prova do italiano. O italiano tem um erro ali na saída do corpo, da posição do corpo. É bem nítido o erro que ele tem ali. Pode ser que naquele ponto eles tenham tirado muitas falhas. O ginasta armeno com uma apresentação boa, um grau de dificuldade também muito alto. Todos os ginastas dessa final têm um grau de dificuldade mais ou menos na mesma faixa etária, ali na casa dos 6.1, 6.2, 6.3. Eles variam ali nessa qualificação. E tá aí. Ele passa à frente, Henrique. 14.825. É o novo líder, então, Vahagan Davitian, da Armênia. E tem agora também o seu compatriota, que vem para tentar, quem sabe, destroná-lo. Aí está Arthur Tovmazian, quinto atleta a se apresentar dos 8 finalistas aqui da etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística em Doha, no Catar. Vamos também à apresentação dele. Mais um ginasta que tem uma boa execução. Exercícios de embalo conectados a um exercício de força também bem estático, sem movimento dos argolas. Agora um pequeno balanço dos cabos. Mas rapidamente ele retoma o controle do aparelho. Se aproxima da saída em duplo mortal escada, uma pirueta, um passo lateral. É uma prova que tem um grau de dificuldade razoável, pequenas falhas ao longo do exercício. Mas aguardar, a banca de arbitragem agora vai avaliar essa participação, ver se todos os exercícios de dificuldade que ele apresentou foram contabilizados, se ele conseguiu permanecer nas posições corretas. Me parece que foi tudo ok. Mas ele tem pequenas falhas de execução que pode pesar aí na nota dele. Você é apenas essa prova, né, Henrique Mota?
Era a sua favorita? Dá para chamar de prova favorita, não? Não favorita, mas a argola é uma prova que o Brasil se destaca, é um aparelho que a gente costuma ter bons resultados. Os treinadores brasileiros são muito bons nas argolas. A gente tem hoje o Arthur Zanetti, o Caio Souza, 2 ginastas que se destacam muito nesse aparelho. E eu, assim como os demais atletas, gostava. É um aparelho que é bom de ser treinado, de muita força, né? Um aparelho praticamente de alguns movimentos de embalo, mas basicamente composto por exercícios de força, e que o Brasil vem cada vez se destacando mais. A argola é um aparelho que a gente se destaca bastante. E olha, liderança para Arthur Tovmazian, 14.833. Ele então pega a medalha de ouro nesse momento do seu compatriota, o Vahrag Davitian, que tinha ficado, na verdade, né, com 825, 14.825. É uma diferença muito pequena de ponto. 0.08. É uma diferença que não tem não tem como você, árbitro, dar essa diferença de desconto. Na verdade, essa diferença de nota é a divisão, porque são 5 árbitros, a divisão das notas de árbitros, porque muitos deles deram as mesmas notas para os atletas. E agora o chinês. Então, olha, até agora a gente tem apresentação atrás de apresentação, melhorando o nível da prova. Será que o chinês vai conseguir manter essa sequência aí? O Xin Jiulan fazendo a sua apresentação também. Tá com cara de que também vai dar continuidade a essa sequência. Impressionante, uma prova espetacular, um alto grau de dificuldade. Sentiu ali um pouco o ombro que saiu mexendo um pouco. Ó. Mas foi uma prova, não dá nem para acreditar, um grau de dificuldade altíssimo, um nível técnico também. A bancada de arbitragem nos apresentou algumas surpresas hoje. Eu vou aguardar agora essa última nota, porque realmente, a meu ver, é uma prova que está em outro nível dos outros ginastas que se apresentaram até aqui. Acho que quem viu também em casa, acho que está concordando com você. Eu estou concordando com você nesse momento. É aquela prova que você respira fundo com o atleta, né? A forma como ele consegue estabilizar cada posição. É aquela prova que você vai junto com o atleta e você sente junto com ele. Olha isso. Impressionante. Um grau de dificuldade altíssimo, uma execução muito precisa. As argolas praticamente ali sem mover nada. Existem atuações que você não precisa entender tecnicamente, né, como um atleta foi, eu estou dizendo do público em geral, para você gostar dela, né? Você simplesmente embarca na prova. Perfeito. E a gente acompanha os outros atletas ali atrás aplaudindo o ginasta. Não tem escapatória. Temos um novo líder, temos um novo medalhista de ouro por enquanto, Xin Jiulan, com 15.100. Ele então ultrapassa a marca dos 15 pontos, é o primeiro a fazer isso nesta final. E vai deixando para trás. Então o armeno Tovmazian e o seu compatriota Davitian. Por enquanto, China e Armênia no pódio em Doha, no Catar. E agora, Ibrahim Kolak, da Turquia. É outro, olha, que final de peso estamos tendo, hein? Por enquanto, grandes nomes representando muito bem nas argolas. Será capaz de entrar aí no pódio o turco? É o 7º ginasta dessa final, outro especialista na prova de argolas. Tem um bom grau de dificuldade na série.
exercícios estáticos. Subida a parada de mão, já se aproxima da saída. Ele faz uma saída em duplo mortal para frente, diferente dos outros ginastas. Olha, Uma tropeçada ali no fim. a chegada ele deu um passo largo. Ele faz outro tipo de saída, é um duplo mortal carpado para frente. E aí no final ele acabou dando ali um passo largo. Vai fazer diferença. É uma final muito disputada. Se não fosse aquela chegada mal feita, ele poderia entrar no pódio? Pode ser que ele fique próximo do pódio ali, mesmo com o erro na chegada. Mesmo com erro. Mesmo com erro, ele vai figurar ali na casa dos 14 pontos, provavelmente. Mas vai fazer diferença. Sem dúvida, essa saída, esse passo no final aí, pode ser a diferença para ele não estar nos 3 primeiros colocados. Porque faz uma boa prova, mas a saída é muito importante no final. Muito importante. A última impressão, uma saída cravada. Ele não teve uma saída cravada, teve bons exercícios de força como esse. Você vê, ele já não é tão reto como o chinês, né? Ele deve ter um pouquinho o lado direito um pouco mais baixo. A argola balança um pouco mais, ela treme um pouco mais. Olha aí o detalhe da saída. 2 mortais carpados para frente. Na chegada ele dá ali um passo, não consegue ser preciso. Vamos trazer então a pontuação. Essa música que tá tocando aí fez sucesso no Brasil, hein? Essa música fez sucesso no Brasil, ó. 6ª colocação, 14.5. Ele aceita porque sabe também que não foi o seu melhor dia. Aí a apresentação do Ibrahim Kolak. E agora, o Courtney Tulloch, da Grã-Bretanha. É o último atleta que vai fechar então aqui a participação nas argolas e que vai fechar também esse dia de provas de finais. Ele tenta a 2ª vitória consecutiva aí em Copa do Mundo. É um especialista na prova de argolas. Ele tem uma prova interessante também. Olha esse exercício. Ele fica deitado ao contrário. É muito, muito mais difícil do que os exercícios apresentados por outros ginastas. Ele já começou assim, né? É uma prova que tem um grau de dificuldade alto, mas a gente não vê uma execução tão apurada como a dos demais ginastas. Aí ele passa bem nesse momento. Movimento de Cristo. Aí a argola está balançando um pouco, é muito, muito claro isso. Faz saída em duplo. E erra também no pouso. Cai na saída ali, é o último elemento. Ele vinha fazendo uma boa prova para as provas que ele costuma apresentar. Aí na saída ali, duplo mortal com 2 piruetas. Queda, acabou, não disputa, vai ficar como está. Me parece que a gente vai ouvir ainda falar da nota do italiano. Na sua opinião, né? Foi muito abaixo, né? Foi um pouco abaixo. A apresentação que ele fez. E vindo ainda mais de um atleta atual medalhista do mundo. Estranha a nota concedida, mas eles estão fazendo a avaliação e buscando a melhor nota para a apresentação do ginasta. Ele acabou ficando ali na 4ª colocação. O atleta italiano ele não vai nem figurar no pódio, então perdeu para os 2 armenos, perdeu também para o representante da China, que apresentou a melhor prova disparada dessa final. E esse ginasta na saída caiu, colocou as 2 mãos no chão. Está fora aí da briga pela medalha. Vai estar definido o pódio com China, Armênia e Armênia. Desse jeito, então, tivemos o último atleta a se apresentar, ó, 8º colocado, última colocação, 13.700. Realmente não acordou num bom dia aí o Courtney Tulloch para fazer essa exibição. Tivemos as 5 provas finais
desse primeiro dia aqui na tela do Sport TV, da Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Doha, no Catar. Neste sábado voltaremos também a partir de 10 horas da manhã para você com as outras provas. Nós teremos também o salto masculino, a barra de equilíbrio no feminino, barras paralelas para os homens, a barra fixa para os homens e a última prova, o solo das mulheres, que é a prova, uma das provas mais tradicionais, né? Muito aguardada, inclusive, por toda a nossa audiência. Ficou assim então, ó, o Shin Jiu-Lan fechou com a medalha de ouro, campeão dessa etapa da Copa do Mundo, Arthur Tovmazian com a medalha de prata e o Varhan Vatsinian